palavra de Deus diz assim: em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem espada, venda sua capa e compre uma, pois é necessário que se cumpra essa profecia ao meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. E eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. Jesus disse: é o suficiente. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua mão, Senhor, tem estado presente, meu Deus, em nosso meio, em nosso favor. E pedimos agora, meu Pai, que este ambiente seja, meu Pai, selado pela presença do teu Espírito Santo, e que todos que aqui estão, meu Pai, possam ter as suas mentes nesse momento cativas, meu Pai, ao teu Espírito Santo. Que nenhum outro espírito, meu Pai, tenha legitimidade para atuar nesse momento, e que a mente dos teus servos estejam abertas, meu Pai, para ouvir aquilo que vem dos céus. Que o Senhor mesmo, meu Pai, possa ministrar individualmente na vida de cada um, quebrando, meu Pai, toda a estrutura do inferno, quebrando, Senhor, toda a fortaleza plantada, meu Pai, por vozes vindas do inferno, meu Pai, que quer trazer espíritos de confusão, de loucura, meu Pai, mas que a tua palavra venha trazer clareza nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, talvez esse seja um dos temas mais controversos da Bíblia. E você pode tentar tirar conclusões a partir dele, mas eu quero lhe dizer algo nessa noite. Eu não quero só entrar no tema propriamente dito, mas eu quero que você seja capaz de compreender aquilo que Jesus disse naquele momento, o que serviu para os discípulos naquele momento, mas que você possa adotar esse entendimento para entender o que você está vivendo hoje. Hoje, a segunda quarta-feira do nosso mês de campanha, ao qual nós estamos nos preparando para ter um dia com Deus, um encontro marcante. Não que a gente não viva momentos com Deus, mas mais uma vez nós vamos consagrar um dia inteiro para estar na presença de Deus. E isso, irmãos, é algo muito forte. Eu quero que você veja que em um determinado momento do ministério de Jesus, ele vem com os seus discípulos e pede para que eles arrumem todos os procedimentos que havia na lei judaica para a celebração da Páscoa. E ali ele faz com que naquele momento, depois de ter celebrado a Páscoa, ele comece a anunciar algumas coisas. Irmãos, aquela já era a 3ª Páscoa que Jesus celebrava depois que ele iniciou o seu ministério junto com os seus discípulos. Mas naquela Páscoa ele anuncia algo diferente. Ele diz abertamente aos discípulos que aquela é a última vez que ele está participando daquela cerimônia, é a última vez que ele está bebendo daquele cálice com os discípulos, até que isso se cumpra no reino dos céus. E ele começa, irmãos, a falar de coisas espirituais. Depois que termina aquela cerimônia, coisas pesadas começam a ser anunciadas por Jesus. Quando você vê no versículo 31 do próprio capítulo 22, ele chegar para Pedro e dizer: olha, Pedro, a gente está vivendo aqui agora esse momento de festa. A gente está vivendo aqui a celebração desta nova aliança, está vivendo aqui um momento de uma revelação fantástica, um momento de comunhão, um momento em que você está satisfeito fisicamente por tudo o que está acontecendo, mas você não está percebendo o que está acontecendo no mundo do Espírito. Eu quero que você comece a estar antenado comigo dentro dessa palavra. Eles estavam com Jesus, estavam sentados na mesa de celebração da Páscoa, tinham acabado de receber
a maior revelação que a Bíblia pode trazer a respeito do sacrifício de Jesus, do plano de salvação que já tinha sido traçado por Deus antes da fundação do mundo, é ali, naquele momento que Jesus diz aqui, ó, a partir de hoje, quando vocês celebrarem esta cerimônia, o vinho vai representar no meio dessa mesa o meu sangue, e o pão vai celebrar a minha carne, porque isso está sendo dado por vós. Jesus termina tendo aquele momento, mas ele chama Pedro, porque, irmãos, é muito bom quando a gente ouve as promessas de Deus que vêm ao nosso favor, e às vezes nós estamos acostumados a estar andando dentro da casa de Deus, na comunhão com Cristo, sentados à mesa com Cristo, nos alimentando com Ele, ouvindo palavras dEle, mas não estamos entendendo as coisas que estão acontecendo nesse exato momento que você está aqui, sentado nessa cadeira, no mundo do Espírito. É muito bom estar na mesa com Cristo, é muito bom partilhar do pão com Cristo, é muito bom ouvir as promessas que Ele tem ao meu e ao seu respeito, mas, não obstante você entender que Deus tem um futuro para você, que Deus tem um plano na sua história, que Deus tem promessas de bênção, promessas de salvação, promessa de restauração, promessa de prosperidade, que Ele tem um plano fantástico em sua vida, Ele não deixou passar algo que estava oculto aos olhos de Pedro. Talvez o coração de Pedro estivesse alegre com tudo que estava acontecendo ali, e quando Jesus começa a falar de algumas coisas, como, eu vou ser traído nessa noite, como de repente, olha, vocês estão acostumados a ouvir como funciona a regra aí fora, como os gentios se portam, que os maiores dominam, eles impõem a sua vontade, mas agora que vocês estão aqui à mesa comigo, prestem atenção como eu estou me comportando, em outras palavras é o que Jesus diz, porque eu estou aqui, embora seja o maior, mas estou aqui como quem serve. Eu quero que vocês façam o mesmo. E talvez no meio desse discurso, aquelas palavras talvez não estivessem soando muito interessante para Pedro, e de repente, a Bíblia diz, e disse também o Senhor a Pedro, ele está discursando para todos os discípulos, mas isso aqui, irmãos, é a minha imaginação, eu não estou lhe dizendo que exatamente está escrito assim na Bíblia, mas eu quero lhe mostrar o contexto, é isso que eu estou lhe mostrando. Jesus termina a ceia, está todo mundo, e ceia, irmãos, naquele tempo, eu vou falar porque tem pessoas aqui que são novas, vou até pedir a irmã Sandra, quem é do Ministério de Teatro, eu acho que já está na hora, na próxima Páscoa, já acabou a pandemia, a gente fazer aquela reencenação da Páscoa judaica de novo. Acho que já tem 2 anos que a gente fez aqui, é uma bênção para quem puder assistir. Irmãos, a Páscoa judaica não era o simbolismo que a gente faz, nós fazemos só o simbolismo que Jesus pediu, do sangue e do pão, mas a Páscoa judaica, ela era uma refeição, era um banquete, era uma festa que você ia exatamente para você comer, se alimentar e se satisfazer. Quando Jesus começa a falar essas coisas, e é esse o problema, eu sei que Deus aqui está tratando com pessoas nessa noite que estão satisfeitas. É isso que eu quero chamar a atenção. Quando você está falando com o necessitado, quando você está falando com quem tem fome, a atenção é total. Quando você está falando com quem está endividado, que tem um lugar para ir receber dinheiro, meu irmão, a pessoa nem pisca o olho. Quando você está conversando com quem está com um problema, quem está com problema está aceitando tudo, está sujeito a tudo, está disposto a tudo. Mas tem gente que já está satisfeito, já comeu, já bebeu, e aí começa agora um discurso que parece que não agrada muito. Não sei se vocês estavam esperando que a gente fosse tomar aqui a cidade, mas preste atenção, o negócio aqui não é a gente se exaltar, o negócio aqui não é mandar, o negócio aqui é servir. Parece que em algum momento esse discurso de reino, de tribo, alguma coisa ali parece que não estava tendo a atenção necessária, porque Jesus
para o seu discurso, que ele vem falando de coisas espirituais, falando a respeito do comportamento dos discípulos, e ele vira e chama a atenção de Pedro com uma frase, irmãos, que é altamente impactante. Simão, ele chama o nome de Pedro 2 vezes. Por que ele chama 2 vezes? Porque ele queria atenção. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas coisas que estamos envolvidos, já estamos satisfeitos. E às vezes Deus está te chamando hoje pelo seu nome, e lhe chamando 2 vezes, porque Ele quer a sua atenção. Por que Ele quer a sua atenção? Porque você precisa entender que nessa dimensão, o banquete está posto. Nessa dimensão, a revelação das coisas está fresquinha. Estamos vivendo momentos de coisas novas. Estamos vivendo revelações que outras pessoas que viveram antes de nós não viram. Estamos vivendo um tempo que outras pessoas não viveram. Mas no mundo do Espírito, ele diz: Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Você está achando que aqui está tudo bem. Você está achando que aqui está tudo sob controle. Você está achando que aqui não vai acontecer nada de mal. Você está vendo o que os seus olhos estão lhe mostrando. Mas tenha mais atenção com o que eu estou lhe dizendo, em outras palavras. Preste atenção e não perca nada do que está sendo dito. Não leve o Evangelho na graça. Porque enquanto você está vivendo aqui esse tempo de festa, enquanto você está vivendo aqui esse tempo de satisfação, no mundo do Espírito, Satanás está de olho em você. Satanás já lhe viu. Satanás já viu o potencial que tem sobre a sua vida. E você não sabe o que vai acontecer com você, mas no mundo do Espírito, ele sabe muito bem o prejuízo que ele vai ter no inferno quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. E antes que você cresça, ele quer levar você à prova. Ele pediu isso no mundo do Espírito. Há um pedido feito. E eu não pedi ao Pai que livrasse você da prova. Não pedi ao Pai que livrasse você do teste. Não foi isso. Mas eu roguei por você, para que no meio da prova, para que no meio da tentação, para que no meio da dificuldade, a sua fé não desfaleça. Esse foi o pedido de Jesus. Vai haver prova. Ele pediu. É como se no mundo do Espírito tivesse havendo ali um embate jurídico e de algo de legalidade. Olha, o Espírito de Deus, aqueles homens vão receber algo que vai vir do céu. Mas antes de receber, eu quero que eles sejam provados para ver o nível de fé que eles têm. Se eles verdadeiramente são servos. E Jesus disse, e eu só orei, eu roguei ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. Você tem que entender, irmãos. Andar com Jesus é bom. Viver os milagres de Jesus é bom. Sentar à mesa com Jesus é bom. Viver as experiências e as revelações, melhor ainda. E às vezes nós, em nós mesmos, já estamos satisfeitos de tudo que vivemos, ao ponto de dizer, olha, se a caminhada acabasse aqui, para mim já estaria bom demais. Só que você não sabe as coisas grandes e firmes que Deus já anunciou no mundo do Espírito ao seu respeito. E aqui, irmãos, é esse contexto que começa. Vai peneirar como trigo. E aí, o homem agora na sua carnalidade, quando ouve uma palavra de confronto, de verdades espirituais, a pior coisa que pode acontecer é quando o homem não dá crédito a essa palavra. Isso eu tenho um testemunho de vida pessoal, meu. Eu já fui um Pedro desse em algum momento da minha vida, de estar vivendo naquela ocasião o melhor tempo da minha vida, de estar já andando na expectativa de qualquer momento entrar no cemitério daquele e botar os mortos tudo para levantar e vender as covas de novo, porque
estava, irmãos, orando, jejuando, buscando a Deus e aquela coisa. Se me dissesse que tinha uma vigília de manhã, eu ia. E vigília de manhã, eu ia. De tão azoado que eu estava buscando a Deus. E, irmãos, e orava de madrugada, e jejuava, e lá vai. E um dia, eu chego numa vigília, e alguém, primeiro me dá, no primeiro dia, a profecia é boa. No final da segunda vigília, no final, a última palavra da vigília, foi para mim. O pastor Eliomar, que sempre está aqui com a gente, virou para mim, ele vem andando assim de costa, eu estava tocando, quando ele virou, deu de cara para mim. Eu não sei o que foi que eu lhe disse ontem, mas cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Irmãos, você prestou atenção nisso? Você gravou isso? Assim fui eu. Eu só me lembrei das coisas boas. Só me lembrei das promessas de futuro, das promessas que Deus vai fazer grandes coisas, e aí eu já estava quase voando pelo teto da igreja. Mas quando Deus falou, tome cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Irmão, Satanás não vai estar ali na esquina com a flecha ali esperando para lhe atacar. Satanás, ele não vai estar do lado de fora com um revólver para atirar em você. Você quer ver algo interessante? Quando nós falamos da espada do Espírito, né? A espada do Espírito, ela é uma arma de ataque. E tem pessoas que têm às vezes o costume de orar o Salmo 91 alto, como se o diabo ouvindo o Salmo, ele fosse correr, porque ele não sabe ler. É engano seu, irmãos. O diabo conhece a Bíblia. E conhece mais do que eu e você. Porque você fala e lê. Você lê isso aqui de coisas que você aprendeu. Isso aqui ele viveu. Ele conhece isso aqui. Ele viveu isso aqui. Ele estava presente no jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas. Ele estava no deserto, tentando Jesus. Então, isso aqui para ele... Quando Davi recebeu a revelação e escreveu por inspiração o Salmo 91, a primeira vez que ele professou esse salmo, o diabo estava lá ouvindo, irmãos. Se ele não estava, tinha um ajudante dele, porque se tem uma coisa que não tem lugar, só no céu que não tem, é demônio. Tudo que é lugar tem um demônio dele aí para atazanar. Então, pastor, como é que funciona esse processo? Preste atenção. Quando Jesus vai para o deserto, olha só, ele vai para o deserto, ele enfrentou Satanás com a espada da palavra. Mas o combate foi aonde? É isso que eu quero que você pegue aqui comigo. Qual era o palco, o cenário desse embate? Era o deserto? A espada do Espírito, você quando ataca o inimigo com ela, não é fisicamente. Esse ataque acontece dentro da sua... A espada, ela é um símbolo figurado. Ele estava olhando para o soldado e ele viu que a espada era uma arma de ataque. Mas quando Jesus diz, nem só de pão, quem era que estava com fome? Ele ou o diabo? Então, preste atenção que muita gente aqui viajou legal agora. Tem gente aqui, tem uma galerinha aqui que já pegou, pela feição do rosto, eu já vi que vocês já entenderam. Mas teve um resto que não entendeu. Preste atenção, tá? Jesus... E o diabo lá no deserto. Aí o diabo diz, transforma essas pedras em pães. Se a espada é do Espírito, Jesus ia dar um golpe em Satanás ali, para Satanás correr, né? Mas veja, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, aí eu vou lhe perguntar, quem foi que estava com fome? Jesus ou o diabo? Quem era que precisava da informação que nem só de pão viverá o homem? Era o diabo ou era Jesus? Quando ele confessa pela boca, nem só de pão viverá o homem, essa espada trava a mente dele e ataca o inimigo que estava tentando entrar na mente dele e dizer na mente dele, nem só de pão, você tenha pena de você mesmo, quebra esse propósito e come aí esse negócio aí. Aí quando ele diz, nem só de pão
viverá o homem, essa espada de ataque bloqueia e expulsa a palavra do inimigo de dentro da mente dele. Quando você usa a espada do Espírito, você está atacando o inimigo dentro da sua mente, fazendo com que prevaleça a palavra de Deus. Entende? Então, quando Jesus está ali, e ele diz a Pedro, e começa essas revelações, Pedro, irmãos, entra em outra dimensão. E ele começa a dizer ali a Jesus que isso não vai acontecer, que mesmo que o diabo queira atacar ele, preste atenção, que mesmo que o diabo venha cirandar ele, venha com o tal dos dardos inflamados, ele não vai achar nada, porque Pedro diz, porque eu sou o super crente. É isso que Pedro está dizendo a Jesus. Eu estou convicto da minha fé, não tem espaço para o diabo na minha vida. Só que aí Jesus vira para ele e diz, isso tem um tempo, o seu gás vai acabar. E só para lhe antecipar, porque eu já lhe avisei, que o diabo lhe pediu para cirandar, você não sabe o que é isso. Você está pensando que é brincadeira, você está confiante demais, ao invés de se humilhar e buscar se encher mais, você está tão confiante que eu só vou lhe antecipar um pouquinho da história, para você levar mais a sério o que eu estou falando. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito, é só antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque às vezes Jesus fala, se prepare. Você diz, não, isso é com uma pessoa que está do meu lado. Se prepare, não, isso é com a minha mulher. Se prepare, porque o diabo vai lhe atacar. Que nada, isso é maluquice do pastor. Aquele pastor viaja igual o Snoopy, fica em cima da casinha, vendo demônio onde não tem. Aí às vezes, irmãos, Deus permite que uma revelação mais forte venha, para lhe mostrar uma verdade. Vai demorar pouquinho, é só um pouquinho, e você vai negar Jesus. Você acha que Pedro se convenceu disso ainda? A questão, irmãos, é que depois desse clima pesado que ficou depois da ceia, Jesus agora começa com um discurso que foi o tema da nossa ministração. Eu estava lhe mostrando o contexto em que isso está inserido, para que você tenha um entendimento correto do que aconteceu ali. Jesus agora, depois de tudo isso, depois de falar da traição, depois de ter explicado aos discípulos a ordem das coisas como deveriam funcionar, depois que ele não estivesse mais aqui, depois de advertir severamente os discípulos sobre a condição espiritual que eles não estavam vendo, depois de advertir de forma direcionada Pedro, que estava subestimando o diabo, subestimando o ataque do inimigo, porque ele se achava o cara, o inteligente, o forte, o bambambam. Aí Jesus, aí ele começa agora de novo aos discípulos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Enquanto eu estive com vocês e vocês estiveram comigo, quando eu estava ordenando vocês e vocês estavam debaixo da minha ordem, aqui é importante, os discípulos eles não estavam fazendo a sua própria vontade, eles estavam debaixo de ordem. Quando você está debaixo de ordem, irmãos, você tem respaldo dos céus. Quando você está fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, você tem respaldo de Deus. Mas quando você resolve fazer o que dá na sua cabeça, quando você não entende princípios bíblicos e começa a atropelar as coisas e fazer as coisas do jeito que você acha que deveria ser, pode esperar, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar, porque você está mexendo com coisas espirituais sem respaldo de Deus. Você não foi enviado para fazer aquilo. Mas Jesus está dizendo, enquanto eu mandei vocês anunciar as boas novas, Jesus fala de coisas importantes, irmãos. Vocês não precisaram de dinheiro. Vocês não precisaram levar bolsa de viagem para levar comida, para levar água. Vocês não levaram nada. Sandálias extras, porque a sandália podia quebrar, podia partir na areia do deserto. E vocês foram desarmados, faltou a vocês alguma coisa? Olha a pergunta que Jesus faz. Enquanto vocês estavam comigo e eu estava com vocês, enquanto vocês estavam fazendo a obra de Deus, debaixo da minha ordem, faltou alguma coisa a vocês?
vocês precisaram de alguma estrutura humana para garantir a vida de vocês? Não, Senhor. Pois eu vou anunciar uma coisa nova a vocês. Daqui para frente, vocês estão por conta de vocês. É isso, irmãos, que significa a expressão. Daqui para frente, então, vocês arrumem dinheiro, arrumem bolsa de viagem, e se vocês não têm espada para se proteger, vendam até a roupa, mas comprem espada. Irmãos, Jesus estava de verdade mandando os discípulos encher o bolso de dinheiro, andar com bolsa e andar com espada? Será que foi isso que Jesus mandou? Será que era esse o objetivo de Jesus? Eu quero lhe mostrar duas outras passagens bíblicas, diversas a gente tem, que Jesus às vezes ele se irava um pouco com os discípulos, porque eles ficaram meio tardios para aprender algumas coisas. Jesus fala sobre a parábola que a irmã leu hoje aqui, dando o ofertório, do semeador. E quando termina, os discípulos não entendem nada. E depois chama ele de novo e diz: rapaz, será que nem vocês estão entendendo esse negócio? Vou ter que explicar até a vocês uma história dessa. Chega em outra ocasião, Jesus começa a falar dos fariseus. Ele diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, meu irmão, tinha um discípulo com um pão escondido. Preste atenção. Muitos problemas que nós criamos no meio da igreja, divergências, confusões, que nós achamos às vezes confrontos, né? Meu irmão, o confronto não tem a ver com Jesus, não. O confronto às vezes tem a ver com coisa errada que você anda fazendo aí, está com pão escondido no bolso, e aí o homem está falando de fariseu, de pecado de fariseu, e você achando que o problema é o pão que está escondido no seu bolso aí. Se não tivesse pão escondido, não tinha problema, a gente ia procurar entender o que foi que ele disse, mas, como tem um pão escondido aí debaixo do lençol, na hora que fala de fermento de fariseu, pronto, já é comigo mesmo, a cara pulsa, aí você vem para a igreja, você vai entrar aqui, eu vou pregar 10 vezes você vai achar que eu estou falando para você, mas o problema não sou eu não, o problema é o pão que você escondeu aí, bota logo esse pão para fora, meu irmão, que aí facilita o processo, foi o que Jesus disse. Pelo menos eles começaram a conversar entre eles, né? Irmão, por que pão escondido? Aí é só curiosidade aqui, né? Fugindo um pouquinho da mensagem, mas por que esconder o pão? Porque da última vez, meu irmão, Jesus levou todo mundo para um lugar deserto e chegou lá, acabou o pão. Ficaram com fome, meu irmão, até anoitecer, que foi a hora que os discípulos ficaram com fome, e aí disseram: rapaz, se for arrumar pão para a gente, para esse povo, não tem nem lugar para vender e vai atribular tudo. Precisou um rapazinho aparecer lá com um pão e um peixe e multiplicou, mas vai que aquele processo não dá certo de novo. Então vamos pelo menos guardar o da gente. Entenda, irmãos, que isso está ligado com esse entendimento que Jesus fala aqui. Porque a repreensão que ele deu lá aos discípulos foi: será que vocês não estão lembrados que da última vez a gente não tinha recurso nenhum, no meio do nada, e nós alimentamos tantas pessoas e ainda sobraram 12, 6, será que vocês ainda estão com dificuldade de entender que eu estou falando é que o que contamina, aí ele vai explicar que não é o que entra, que é o que sai, e fala do pecado do fariseu, só que ele não falou isso, ele falou, cuidado com o fermento. Quando chega aqui agora, Jesus vai dizer, quando vocês estavam comigo, vocês vão entender a conclusão no final da mensagem, por que eu estou insistindo nisso. Quando vocês estavam comigo, e eu estava com vocês, quando vocês estavam fazendo a obra de Deus do jeito que eu mandei, naquilo que eu chamei vocês, qual foi o prejuízo que vocês tiveram? Passaram fome, passaram sede, quebrou a sandália de vocês, precisou dos recursos humanos para garantir a sua segurança, para garantir a sua alimentação, precisou de alguma coisa? Não, mas daqui para frente, vocês estão por conta própria. Preste atenção. Pedro já tinha sido advertido. O diabo já lhe pediu para se andar. E você vai me negar. Sobre os outros ele não disse nada, mas disse agora de forma geral. Se não tem dinheiro, meu irmão, se vire e arrume. Jesus não estava literalmente falando, arrume dinheiro. Ele não estava dizendo literalmente, arrume bolsas. E não estava dizendo, irmãos, venda a sua roupa para comprar uma espada de forma literal. O que era que ele queria dizer nesse conjunto? É que enquanto ele estava, o que ele tinha dito, enquanto eu estiver convosco, a luz que vocês têm, eu sou a luz do mundo, estou com vocês. Mas quando eu for para o Pai, aí o processo vai mudar.
todo mundo, todo ambiente, irmãos, espiritual, entre uma promessa de Deus e outra, passa-se um tempo em que há um vácuo no mundo do Espírito. Era sobre isso que Jesus estava falando. Um tempo em que eles não estariam nem com o Espírito de Deus e nem estariam com a presença dele. Aí, meu irmão, quando ele diz isso, ele completa embaixo. Ele vai dizer: pois é necessário que se cumpra a profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os malfeitores. Irmãos, ele não estava querendo que os discípulos fossem malfeitores. Ele faz menção aqui ao texto que está em Isaías 53, do verso 11 e 12, que está escrito de forma clara: depois do sofrimento de sua alma, verá a luz, ficará satisfeito. Pelo conhecimento do meu servo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Toda a interpretação bíblica aponta que Isaías estava dizendo que na sua morte, é sobre a morte que ele está falando, ele morreu entre dois ladrões. Então ele foi contado entre os transgressores não eram os discípulos. Aí ele faz menção, mas ele faz menção só dessa parte final, como se ele estivesse falando sobre um tempo, e não sobre um fato. É preciso, a partir de agora, se vocês não têm dinheiro, arrumem dinheiro. Se vocês não têm bolsa, arrumem bolsa. Ele está fazendo uma contraposição, falando do tempo em que os discípulos estavam com ele. Comigo você precisava de dinheiro? Não. Comigo você precisava de bolsa? Não. Comigo você precisava se defender com espada? Também não. Então preste atenção. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eu estou indo embora. Se eu estou lhe dizendo, então, a partir de agora, você vai precisar de dinheiro, vai precisar de bolsa, vai precisar de espada, é porque, em outras palavras, Jesus estava arrumando uma forma mais leve e querendo despertar os discípulos a entenderem que ele estava indo embora. E ele continua dizendo, porque precisa se cumprir uma profecia a meu respeito que diz: ele foi contado entre os rebeldes. A profecia que diz que ele foi contado entre os rebeldes está falando sobre o quê? Qual é o versículo que vem antes de ele foi contado entre os transgressores? Porque ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Jesus estava dizendo: ei, vocês ainda não entenderam quando eu falei do sangue, vocês ainda não entenderam quando eu falei do pão, que é o meu corpo, vocês ainda não estão entendendo nada, mas preste atenção, eu quero que vocês agora fiquem com a mente clareada totalmente. Vocês estavam sendo protegidos por mim, eu estava guardando vocês, mas entendam, eu estou indo embora. Se toda a estrutura que vocês tinham dispensados agora vai passar a ser necessária, é exatamente porque eu estou indo embora. O recado que ele queria passar não era compre espada e nem arrume dinheiro e nem bolsa. O recado que ele queria passar é: eu estou indo embora. Como é que a gente conclui isso? De uma forma simples. Se Jesus quisesse que os discípulos arrumassem espada, ele não teria respondido de outra forma na hora em que a batalha se travou para o lado dele. Preste atenção. Ele disse: arrume a espada. Aí os discípulos: a gente já tem duas aqui. Olha as espadas escondidas de novo lá dentro, igual o pão, né? Não era para ter espada no meio daquele povo, mas na hora que ele disse: não, agora legalizou aqui, pode comprar espada. Não, a gente já tem duas aqui que estavam aqui. Irmão, naquela hora Jesus perde a paciência com os discípulos e diz: olha, meu irmão, basta, chega. Não é basta porque duas espadas são suficientes. Ele estava falando com todo mundo. Daqui para frente, deixa eu tentar dar um exemplo no tempo de hoje para ver se facilita. Se eu quisesse dizer que Jesus vai embora da igreja, né? Então eu ia dizer assim: ó, meu irmão, até aqui vocês oraram, as coisas aconteceram, mas daqui para frente vocês vão ter que ralar. Vocês vão ter... Qual é o recado que eu estou querendo dizer a vocês? Que a oração e o processo aqui não vai funcionar mais, agora a coisa vai mudar. Era esse o sentimento que Jesus queria, acordar eles para uma realidade espiritual de algo que estava se cumprindo ali na frente deles e eles não estavam entendendo. Ele tentou dar exemplo de tudo que foi forma de que ele ia morrer de verdade e de que ele ia embora
de verdade. Não era algo literal ou figurado, que era verdade. Eu estou indo embora de verdade. Aí, os abençoados que esconderam as espadas, você vai ver quando chega Lucas 22 agora, do 49 ao 51, a Bíblia diz, quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Olha a pergunta. Senhor, devemos lutar? Porque ele mesmo diz, trouxemos as espadas. Está lá, pega lá Lucas 22, 49, que você vai ver aí. Se não está lá. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, trouxemos as espadas. Só que enquanto eles estavam conversando, meu irmão, Pedro, enquanto uns estavam conversando, perguntando a Jesus o que fazer, Pedro já estava cortando o pescoço do homem. Pedro, peraí, você está achando que Pedro cortou a orelha do cara? Irmão, presta atenção, se Pedro desse com a espada assim, tivesse cortado a orelha assim, tinha cortado a orelha, tinha cortado o braço, tinha cortado tudo. Pedro deu com a espada para cortar o pescoço. Só que o homem aí tinha parentesco com Matrix, né? Então, quando ele arrumou a espada, o cara aí mergulhou junto. Só foi a orelha. Se o cara, me diga aí outra forma que o cara tem de tomar uma espadada e perder só a orelha aí. Me mostre. Tem alguma outra forma? Tem não, irmãos. Então Pedro não arrumou espada para cortar a orelha, ele arrumou para cortar a cabeça. Só que quando ele faz isso, e os outros discípulos estão perguntando, não, o senhor mandou trazer a espada, ainda estão com a conversa da espada. O senhor mandou trazer a espada, e aí? Jesus diz de novo, basta, meu irmão, chega esse negócio, será que vocês não entendem as coisas? E pegou a orelha do cara e botou no lugar de novo. Ou seja, ele está mostrando que a intenção dele nunca foi a espada. Se você for para o Evangelho de Mateus, Jesus ainda é mais duro. No capítulo 26, versos 52 a 54, quando ele diz, guarde a espada. Jesus não estava aqui, irmão. Ô Pedro, guarde. Meu irmão, guarde a espada. Porque os que usam da espada morrerão pela espada. Então nunca foi o objetivo dele que os discípulos estivessem literalmente com espada para cortar a cabeça dos outros, nem para ser os discípulos contados como transgressores. Ele estava usando uma linguagem figurada para dizer que havia um nível de dependência, um nível de proteção que eles estavam acostumados e que dali para frente eles iam estar sozinhos. A conversa era essa. Mas os discípulos de barriga cheia entenderam o quê? Nada. E chega lá na frente, ele tem que advertir. Olhe, quem usa a espada vai morrer pela espada. Será que você não percebe, rapaz? A palavra fala muito. Será que vocês não percebem que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e Ele os enviaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Eu vou começar a pregar agora. Era só o contexto da pregação. Era só o início da pregação. Vou começar a pregar agora. Problema, irmão, sabe o que é? E aqui é de verdade, é onde eu quero chegar dentro desse processo da quarta-feira, porque a pregação hoje é menor do que o enredo, né? A ilustração foi maior do que a pregação. No meio de todo esse processo, a única arma verdadeira que eles tinham foi a que eles não usaram. Como, pastor? Quando a gente está falando de coisas espirituais e salta alguma palavra, salta algo físico, algo do nosso, espada. Não, então o caminho é a espada. Vamos pegar a espada e vamos lutar. As armas carnais, os métodos carnais, a forma de resolver problemas com ferramentas humanas, parece algo muito mais factível para a gente. Quando Jesus chamou Pedro, ele começou a anunciar coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual. Coisas que diziam respeito não só a Pedro. Ele não disse a Pedro, Satanás pediu para ti se andar. Ele chama a atenção de Pedro, mas ele diz, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Vos pediu para vos cirandar. Aqui, meu irmão, você pode entender que há um pedido. Mas Jesus, a resposta é, mas eu roguei por ti, roguei por você.
para que a sua fé não... Está falando de coisas espirituais. Aí vem agora a conversa da espada. Jesus está numa linguagem figurada. O que foi que eles entenderam? Que tinha que arrumar a espada. O que foi que eles entenderam? Que tinha que ir para a guerra. O que foi que eles entenderam? Que tinha que lutar, cortando o pescoço de gente, que tinha que agir da mesma forma que o inimigo estava agindo. Que eles tinham que usar as mesmas ferramentas do inimigo. Se você observar aqui, a experiência que eles tiveram, irmãos, é isso que eu quero que você guarde. Se você guardar só isso, valeu a pena sair de minha casa hoje. Quando você vê o inimigo na sua frente, lhe desperta, lhe acorda, lhe dá força, lhe dá valentia, e você age. Mas o inimigo que você vê, ele já é consequência do inimigo que você não viu. E quando você tentar lutar com o inimigo com as mesmas armas dele, quem deu a resposta? Quem lutar com espada não vai ganhar a batalha pela espada. Em outras palavras, Pedro, guarda a espada, porque se a gente fosse lutar aqui com espada, meu filho, você não ia nem sobrar para contar a história. Vocês entenderam isso? Porque foi que Jesus teve que parar ali a batalha, botar a orelha do homem no lugar de novo e dizer: ei, guarda esse negócio. Você acha que se fosse para parar essa briga aqui, para ter briga, olha aqui, irmãos, preste atenção a isso. Você acha que eu ia usar espada, Pedro? Eu quero que você perceba isso, eu quero que você sinta isso. Pedro, preste atenção. Aqui o inimigo que está vindo contra mim é o inimigo físico que você está vendo. Mas se eu fosse lutar contra esse inimigo que você está vendo, eu não usaria a arma que você está vendo, porque à minha disposição eu tenho coisas espirituais que você não tem nem noção. Ele não disse: eu tenho uma espada mais amolada escondida. Ele não disse: eu tenho um exército de discípulos que eu treinei escondido e que você não conhece. Não. Ele disse: o inimigo que você está vendo, com as armas que você está vendo, se eu fosse lutar contra ele, eu não usaria as armas que ele usa, porque à minha disposição eu tenho milhares de anjos para me proteger. Eu tenho armas espirituais, Pedro, que você não está vendo. Mas quando o inimigo aparece na nossa frente, o desespero, o medo, toma conta da vida da gente, e você nem olha que você vai morrer na batalha. Você nem vê que você já está derrotado na batalha. Você nem vê que você não tem a menor chance de ganhar. E você é tentado. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Você é tentado a voltar. Olhe isso aqui. Até a estrutura que você tinha antes de andar com Jesus. Porque quando você não andava com Jesus, você andava com sacola. Quando você não andava com Jesus, você precisava do dinheiro. Quando você não andava com Jesus, você precisava da espada. Quando você encontrou Jesus e começou a andar com Jesus, não precisava de dinheiro, não precisava mais da sacola, não precisava mais da espada, mas só bastou Jesus lhe deixar um pouquinho, e o inimigo aparecer na sua frente, que você agora vai meter mão para usar toda aquela estrutura que você tinha deixado para trás. E aí, o inimigo, quando aparece, é um inimigo físico, e você se desespera, e vai entrar nessa luta com armas físicas, e qual é o resultado da batalha? Quem usa a espada morrerá. Se eu fosse entrar na luta, porque eu não vou, eu estou entendendo que eu preciso me entregar, mas se eu fosse, aprenda, Pedro, se eu fosse entrar nessa luta, ele vem com espada, ele vem com lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quem já viu isso aqui na Bíblia? Não foi só Jesus que fez isso não, viu, irmão? Um menininho, há um tempo atrás, já tinha tido esse entendimento. Você pode vir com espada, pode vir com lança, eu não vou descer no seu nível para lutar com as armas que você tem. Minhas armas são poderosas em Deus.
Mas o grande problema, e eu vou voltar para esse ponto, que essa é a pregação, é que a gente só reage quando o inimigo se manifesta na nossa frente. Jesus anunciou, no mundo do espírito, já está sendo travada uma guerra que quer lhe vencer. No mundo do espírito, já foi autorizada iniciar um ataque contra a sua vida para lhe derrubar. No mundo do espírito, já foi autorizado que o inimigo venha lhe provar. Já foi autorizado. E aí, Jesus diz, agora bora usar armas espirituais. Vamos orar. Ei, irmãos, aí é que começou o problema. Em Lucas 22, 40. Orem para que vocês não caiam. O inimigo tinha pedido ele para se andar. Como quem disse, deixa eu tentar ele. Quando termina aquela cena, Jesus diz, agora, meu irmão, é hora de usar arma espiritual. Para onde foram os discípulos? Quem sabe? Alguém soprou aqui. Cadê a voz da coragem, a voz que clama no deserto? Foram dormir. Enquanto a batalha estava sendo travada no mundo do espírito, os discípulos estavam... Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava naquela batalha sozinho. Que ele se angustiava até a morte. Foi naquela batalha que ele sozinho. Seu suor se tornou como gotas de sangue. E quando ele voltava, como estava o discípulo? Mas já tinha anunciado aos discípulos, cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Cuidado que Satanás quer entrar na sua mente. Cuidado que Satanás está lhe atacando e você não está vendo. E quais são as armas que eu tenho que usar? São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. E o que foi que você fez depois que foi avisado que o inimigo estava lhe atacando, mas você olhou para um lado, quem vem de cá? Quem vem do outro lado? Quem vem da frente? O problema, irmãos, é só esse. Você tem mais medo de um homem com revólver na sua frente do que saber que tem demônios querendo lhe destruir. Você tem mais medo de perder a sua vida física do que de perder a sua salvação. Você tem mais medo de perder tudo que você conquistou na vida, mesmo sabendo que vai ficar tudo aqui. Você tem mais medo. Você tem mais medo de perder a sua casa, você tem mais medo de perder o seu celular, tem mais medo de perder a sua honra, tem mais medo do que perder a sua salvação. Ou seja, tememos inimigos inferiores, tememos inimigos insignificantes, se você for comparar a batalha que está sendo travada no mundo físico, com a batalha que está sendo travada no mundo do espírito, meu irmão. Se eu elevar o nível dessa batalha, tirar ela daqui desse plano, e for levar para o mundo físico, o homem acorda desesperado. Profeta! Se o que foi atribulado? O senhor precisa ver o que está acontecendo aqui. Estamos cercados. Não tem chance para a gente. Ô Senhor, pelo amor de Deus, abre o olho desse homem aqui, que ele já está me acordando uma hora dessa. Só para ele enxergar que no mundo do espírito, os carros de fogo e os cavaleiros de fogo que estão a serviço de Israel são muito maiores do que qualquer inimigo que possa se manifestar no mundo físico. O problema é que você não está levando a batalha para o nível espiritual. O problema é que, como diz o ditado é fora, você está dando murro em ponta de faca. O problema é que você está querendo pegar a espada para ir lutar com o inimigo com espada. Você ainda não entendeu que por trás daquelas pessoas tem um inimigo, irmãos. Eu achei fantástico porque eu nem tive com o pastor Davi esses dias e fui assistir a ministração de quinta-feira passada da sede. Qual é o tema? Batalha espiritual. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu acho que eu vou começar a dia de quinta para a sede para assistir a pregação lá. Estou precisando me alimentar mais. Irmãos, o pastor Davi trouxe uma revelação fantástica que eu nunca tinha visto isso. Observe que Daniel está lá no reinado, né? E dizendo que
tinha uma potestade ainda que estava resistindo ali no mundo do espírito, o anjo tem que voltar para pelejar. É engraçado, irmãos, que o povo só é liberto depois que troca o reino. Depois que o reino só é mudado depois que a potestade que estava no mundo do espírito foi vencida. Ou seja, toda a estrutura de governo que estava sobre Babilônia, estava sobre o governo da potestade que estava sobre a Babilônia. 70 anos tinham sido declarados, o povo precisava ser liberto, mas o povo não tinha como ser liberto enquanto a potestade não fosse destronada. No momento em que o anjo responde a Daniel, volta e destrona a potestade que está sobre a Babilônia, ao mesmo tempo também é mudado o governo que estava na terra. Rapaz, eu assisti isso quinta-feira, fiquei em casa lá sozinho, eu disse, rapaz, eu tenho que voltar para a sede para assistir culto. Foi por isso que eu vim para essa igreja, é porque tem revelação de Deus. Irmãos, Jesus nunca disse aos discípulos que eles iam precisar comprar espada para matar ninguém. Eu quero que você entenda, fique de pé. É que muitas vezes o tempo que você está vivendo, o tempo que a igreja está vivendo, os discípulos não tinham noção do que eles iriam viver. Eles não tinham noção de como Deus ia se manifestar de uma forma tão espontânea, tão natural. Eu não sei, irmãos, o que foi que veio naquela hora de Pedro, quando ele vai entrando no templo, vê aquele homem ali que ele já estava acostumado a ver, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Um encorajamento que veio sobre ele, ao pegar naquele homem e dizer, levante e ande, e ele vê um aleijado andando na frente dele. Eu não sei, irmãos, o que é que vai acontecer daqui para frente, mas eu quero lhe dizer, mesmo que pareça que Jesus não está com a gente, mesmo que pareça que agora nós estamos dependendo das estruturas do mundo, aguarde só mais um pouquinho, fique em Jerusalém só mais um pouquinho, não é hora de você desistir agora não, você já passou 3 anos sendo ensinado. Por mais que a perseguição venha, por mais que a luta venha, por mais que queiram lhe matar, Jesus disse, por que temer o homem que pode matar o corpo, ao invés de temer a Deus, que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno? Quem tentar, irmão, salvar a sua vida, vai perder. Quem tentar botar dinheiro no bolso, andar com bolsa, andar com espada, pela espada, vai morrer. Mas quem tiver com os olhos espirituais abertos, vai entender. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Tem carros, irmãos, de fogo, à disposição daqueles que estão aliançados com Deus. Tem anjos batalhando na região espiritual. Não se preocupe com a espada física, mas se preocupe com as armas espirituais. A igreja chama, bora orar. Por que você não ora? Porque o inimigo não está aí na sua porta. Por que você não levanta para orar? Por que você não acredita na campanha? Porque o diabo não está aí na sua frente. Mas se Deus pudesse abrir os seus olhos para você ver, muitas vezes os ataques de Satanás, de quanto ele já lhe livrou, de quantos laços do diabo de morte, Deus já lhe livrou. Porque na hora, irmãos, que aparece um exércitozinho lá com pau na mão, com espada, você se desespera e quer matar todo mundo que está na sua frente. Quer destruir as pessoas. Mas na hora que Jesus chama, bora orar um pouquinho comigo, você vai dormir. Na hora que Jesus lhe chama, bora ficar mais um pouquinho comigo, você está cansado, vai esperar a luta chegar, para tentar lutar de forma carnal. O resultado, irmãos, vai ser o fracasso. Não demorou muito tempo. Depois que a batalha acalmou, o sangue esfriou, alguém só olhou para ele e disse, rapaz, estou lembrado de você. De mim? Eu não. Eu acho que eu já lhe vi na igreja. Na igreja? Que nada, igreja só tem ladrão. Aquele lugar lá, aquilo ali, meu irmão, eu não volto mais nunca. Já negou 2 vezes. E eu acho que não foi você um dia que estava falando para mim de Jesus. Eu até gosto de Deus, mas esse negócio de crente, meu irmão, não é para mim não. Já foi a 3ª vez. Vai precisar um galo cantar para você acordar e se lembrar de tudo que Jesus já lhe disse. Estamos em batalha. Não tire os olhos do mundo do espírito.
Não vacile. Não cochile. Se Deus está colocando armas espirituais em sua mão, irmãos, use como se fosse efetivamente uma espada. Que Deus lhe dê a capacidade de enxergar o inimigo que você não está vendo. Que Deus lhe dê a capacidade de enxergar aonde é efetivamente que você tem que atacar nas regiões celestiais contra as potestades e os dominadores da região celestial que estão se manifestando em problemas na sua vida nesse mundo físico. Feche seus olhos, Pai.